Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu peço desculpas antes de iniciar, porque estou num local com obra nesse momento. É possível que você ouça barulhos aí no fundo. Você deve estar achando estranha essa bandeira aí, Brasil e Dinamarca. O último vídeo, as pessoas nunca comentam aqui, mas o último vídeo ele gerou repercussão. Algumas pessoas falaram sobre a carga tributária da Dinamarca, que é a maior do mundo. E ao ouvir aquilo, obviamente era alguém que defendia um lado, dos ideológico, seria o de esquerda. E obviamente ao ouvir aquilo, o zelo pelo meu canal é mantê-lo técnico. Então eu resolvi elucidar aqui, porque algumas pessoas eu acho que elas continuam sem entender que isso aqui é um canal técnico. Eu só toquei naquele assunto do governo, que quer fazer a reforma tributária, enfim, que existe uma desproporção no Brasil. Por quê? Para explicar os meus motivos. Porque eu não vou, sinceramente, mergulhar agora em ICMS, ISS, daqui a 2, 3 meses vai acabar. E por que eles estão querendo mudar? Exatamente porque eles reconhecem o governo. Não sou eu não, tá? Isso aí é reportagem que eu li, enfim. O governo já reconheceu essa distorção nos tributos e já sinalizou que pretende mudar, tanto na complexidade dos tributos, quanto na desigualdade, na possível desigualdade deles. Então eu resolvi fazer uma pesquisa, porque eu não posso ficar calado, tá, diante desse tipo de comparação que só favorece um lado. Esse canal ele é técnico, então eu tenho uma escuta atenciosa a argumentos, e eu não costumo adotar para mim argumentos de terceiros sem verificar antes, sem checar antes. É uma tradição minha mesmo, não é tradição, é um modo de operar, uma forma de agir minha. E para garantir assim que pessoas não usem esse canal para militância própria, eu não quero efetivamente gente aqui falando de direita ou esquerda. Eu não montei um canal para isso. Lamento, assim, se você veio aqui com essa expectativa, talvez seja melhor você não permanecer nesse canal, tá? Eu comecei com assuntos técnicos, eu estou quebrando aqui a cabeça pensando qual o próximo que eu vou mergulhar, não sei, talvez matemática financeira. Esse aí o sentido desse canal, ele não é um canal de militância política. Então eu aprofundei uma pesquisa sobre os dois países para elucidar se é simplesmente a questão tributária que coloca a Dinamarca num patamar bem diferente do Brasil em termos de índice de desenvolvimento humano. Então eu meio que expliquei, mas eu vou ler isso aqui após a polêmica que esse canal se envolveu apenas por comunicar suas razões para não publicar estudos sobre tributos nesse momento. Eu monitoro sempre outros canais, tá? Então economistas renomados que defendem governos de esquerda fizeram uma comparação entre Brasil e Dinamarca usando este último como exemplo, me refiro à Dinamarca, como exemplo de progresso patrimonial, material, enfim, progresso mesmo financeiro, tá? E desenvolvimento humano. Dessa forma então eu estou justificando aqui, dessa forma nós podemos juntos analisar melhor se a comparação se sustenta e onde se sustenta, e localizar melhor os erros ou acertos contidos nessa comparação Dinamarca-Brasil. Primeiro é importante registrar que não tem nada contra a Dinamarca, tá? Nem conheço o país, não posso falar nada da tradição, da população, enfim, eu só estou querendo elucidar a questão aqui dessa comparação. Que até mesmo eu citei Suécia como exemplo de como se aplica o imposto, mas eu não disse que esse ou aquele tem que ser o exemplo. Tá? Então vamos lá. Território é 43 mil, Dinamarca, quilômetros quadrados, o Brasil é 8 milhões. População em 2018, isso. No Brasil é 2019, desculpa aí, não dá para equiparar. Isso aqui é uma estimativa que peguei no Brasil, 210
bilhões, enquanto a população lá é de 5 milhões e a densidade lá é maior, demográfica, tá? 129,6 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto aqui é 23,8. Não sei se tem muito território aqui que não é habitado, talvez a floresta amazônica, explique bastante disso aqui, mas enfim, isso aqui é só para introduzir. Seguindo aqui as comparações, o PIB deles é 301, 2018 isso, ok? 301, 341 bilhões de euros, né? Então isso aí convertido em real, 1,4 trilhões do Brasil, em 2018 era 6,8 trilhões. Isso para mim já chamou um pouco a atenção, mesmo 2018 sendo crise no Brasil. É quase um quinto do nosso PIB, e o território é muito menor. Claro que aí teria que fazer uma análise muito mais profunda, né? Talvez a nossa economia seja agrária e a deles industrial, mas só isso já chama atenção. Esse PIB per capita eu coloquei aqui, mas também, enfim, são 52 mil euros por pessoa, né? 244 mil reais. Isso não explica muito, porque lá também, apesar do valor parecer alto, não é todo mundo que tem isso numa conta, por exemplo, bancária, e cada preço lá é muito mais alto do que aqui. Mesmo aqui no Brasil, isso também é um péssimo indicador, né? PIB per capita, 32 mil por pessoa. Que, se tem uma pessoa com 1 milhão na conta e mais 4 com R$ 1 na conta, isso é uma média, né? Então também não explica muita coisa, o PIB per capita. Mas esse último dado é interessante. A proporção do PIB, de tudo que se produz no país destinado a impostos, lá é 45,9%. E aqui é 32,6%. Apesar de aqui ser abaixo, aqui está mais ou menos na média dos países europeus, que é 34%. O problema não está nem aqui não. E aqui é que se sustenta o comentário de que a Dinamarca é evoluída porque tem uma carga tributária alta e isso retorna em benefícios sociais. Mas isso retorna em benefícios sociais lá. Aqui não é bem assim, né? Talvez esse seja o ponto principal que muitos militantes aí de esquerda gostam de utilizar. A característica desses impostos na Dinamarca são de 63% na renda e 31% no consumo. Você lembra o que é renda e consumo? Se não lembra, tem um outro vídeo aqui do canal, pesquisa lá por favor. No Brasil é o contrário, 21, não sei exatamente como foi esse indicador, eu peguei ele, tá? Eu acho que é uma média, né? Aqui o máximo é 27,5%, mas a renda é 21% e o consumo é quase 50%. Então assim, quem tem renda, quanto maior a renda, menos o cidadão paga no Brasil, menos ele é taxado. Lá na Dinamarca é o contrário, quem tem mais paga mais. E o consumo é facilitado lá, porque proporcionalmente é menor. E aqui ele é dificultado, porque tem muito imposto em cima do produto, né? Então, esse comparativo aqui é muito bom para elucidar parte apenas dessa questão. O Índice de Desenvolvimento Humano, esses dados são de 2018. Nesse ranking, nessa época, a Dinamarca aparecia em 11º e o Brasil na posição 79. O ranking era liderado pela Noruega. E uma curiosidade que eu até coloquei aqui, que até Cuba e Irã estão à nossa frente, né? Apesar de parecerem países ou muito controlados como Cuba ou o Irã, com muitos conflitos, mas o índice de desenvolvimento humano nesses países ainda é melhor do que no Brasil. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, porque até para mostrar que esse tipo de pesquisa aqui, quando você ouve um comentário, esse tipo de pesquisa que você mesmo pode fazer, você não precisa de mim não, tá? Estou até incentivando nesse sentido que você filtre mais as informações. E eu resolvi então ampliar a pesquisa, né? Já provamos que o lado dos tributos faz algum sentido, o comentário, né, de que mais tributos, mais desenvolvido o país. Resolvi mostrar o lado oposto da moeda. Quais comentários que alguém de direita, quais os fatores que alguém de direita analisaria se comparando o Brasil e Dinamarca.
Então eu vou apresentar eles agora. Eu pesquisei, não entrei em detalhes, tá? Você pode sozinho abrir esse índice e verificar quais os pontos contidos dentro dele. Existe um índice geral, essa posição é de 2018, um índice geral de facilidade para fazer negócios em cada país. Em 2018 a Dinamarca era o terceiro, o Brasil era a posição 109 e saímos da posição 125. Facilidade de fazer negócios é óbvio que implica na riqueza do país, né? Acho que não preciso nem explicar isso. E esse é um sintoma terrível, porque se você fala que aqui reparte pouco, por outro lado é que você dificulta que se crie riqueza. Enquanto lá, tudo bem, reparte muito, mas lá é muito mais fácil viabilizar um negócio. Isso aqui é um ponto que ninguém tocou, mas que precisa ser analisado também, precisa ser colocado nessa conta, no meu modo de entender. Só antes de avançar, é óbvio que facilidade de fazer negócio, você coloca aí um estado que é grande, que uma legislação muito intrincada, enfim, muito cheia de detalhes, pouca transparência, esses pontos. E até explica o PIB, né? Se você conseguir correlacionar aqui, um PIB proporcionalmente, me parece que o deles é maior, proporcionalmente. Você faz uma conta aí, divide por território, você vê que 1/5 do nosso é um pouco esquisito, mas enfim, eu pelo menos acho um pouco estranho. Mas outros dados que eu trouxe aqui, por exemplo, na Dinamarca não há benefícios para políticos e eles não enriquecem com a política. Lá o sujeito tem um vale-táxi no máximo, tem comida, tudo é simples, né? No Brasil, não. Isso não é esquerda, não, ok? Você volta aí nas eleições essas últimas eleições, onde o próprio Bolsonaro falou que não abriria mão de nenhum dos benefícios que ele teve com a política. Disse que não é ilegal, claro, está em lei, não é ilegal. Se é imoral ou não é outro assunto. Então não é só a esquerda, não. Aqui eu não defendo o lado mesmo, ok? Aqui no Brasil o cidadão ingressa na política na maioria das vezes para enriquecer e eles possuem benefícios exagerados, é caviar, enfim. Lá não, lá isso é altamente criticado. O uso do dinheiro público, ele é destinado e não pode privilegiar ninguém, é isso que eu quero dizer. Há também baixo espaço para indicações no campo da política, ou seja, é o contrário, né, daqui. No Brasil a política que impera é a política de indicação de cargos, seja ministério, seja o que for. O sujeito mal entra no governo, ele já quer colocar todos os amigos dele, até mesmo na cabeça aí na liderança, na presidência das empresas públicas, e isso é óbvio que facilita esquemas criminosos, não preciso nem explicar. Você que está aí do outro lado é inteligente para entender isso. Então você vê que é uma cultura oposta, não é só questão de imposto, não. Você está achando aí que mudando a questão tributária vai mudar o Brasil? Não vai, não. Claro, não estou ignorando o fato de que precisa mudar a parte de tributos, que ela é desproporcional, enfim, é complexa também. Mas não é apenas isso. E é por isso que é importante você ouvir uma pessoa quando ela fala que no país tal a geração, você passa menos gerações em média, né? Um índice também isso, para sair de uma condição de miséria para uma condição aceitável, enquanto no Brasil você passa mais gerações, mas isso passa por outros fatores também, que são paralelos e que estão ali presentes o tempo todo, mas que seletivamente, muitas vezes uma pessoa escolhe não mencionar na hora de publicar alguns dados. Eu não fico entrando nesses dados, eu não ia publicar esse vídeo, eu não ia fazer esse tipo de pesquisa, porque não é o meu canal, ele não quer sustentar argumentos para defender um lado. O canal ele quer educar. Se você está interessado no conteúdo, você fica. Se você acha a didática ruim, se você acha que não mereço, enfim, que não merece seguir com esse projeto, você pode ir embora, não tem problema nenhum. Ok? Mas eu me incomodo de ficar fazendo vídeo de militância, porque eu não construí um canal para isso, não me interessa isso, não é um assunto que me interessa. Eu acho até essa discussão meio perdida, pra te falar a verdade.
Outro dado interessante, a transparência e a abertura ampla de informações no setor público, entre todas as esferas dele e os cidadãos. Aqui abaixa a transparência, infelizmente. Eu já vi até casos, mesmo isso aparece muito em época de eleição, quando um quer puxar argumento contra o outro e reclama que os dados publicados não são claros. Se não é para político, para quem está envolvido na política, menos ainda para a gente. Então deve ter muito caso aí de balanços que são falsificados, não sei, tá? Eu estou conjecturando aqui, estou imaginando. Balanços, esquemas, enfim. Falta de informação. Quanto mais falta informação, mais beneficia quem não quer fazer nada da forma correta. Outros dados adicionais. A polícia lá é preparada e confiável. A polícia aqui ela é capacitada. Porque se você pegar algumas esferas da polícia aqui, elas são capacitadas, são bem treinadas. A Polícia Federal é bem treinada, o batalhão especial da polícia também é. Mas não são todos os níveis. Isso parece ter pouca corrupção dentro da polícia lá. Corrupção no geral lá é baixa, mesmo que seja uma sociedade menor, né? Tem pouca impunidade, enfim, e aqui tem elevada impunidade, ao contrário. Lá quando se faz algo errado, também se encaixa com o terceiro ponto, que existe uma crítica social muito grande àquilo que é errado. Aqui tem uma baixa crítica. Parte disso é porque as pessoas não sabem onde elas são lesadas, né? Não sabem quem trabalha contra elas. Enfim, um político, as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando, ganhando a vida, elas não estão lá preocupadas com o que o político está fazendo. Mas lá existe uma elevada crítica ao menor ato errado. Isso é que precisa ficar registrado. Aqui não existe. Aqui nota-se até a presença disso em esferas inferiores da sociedade. Enfim, às vezes o cidadão reclama do político, mas ele também erra. Isso é de uma forma, um panorama geral que eu quero dizer, né? Claro que eu não estou questionando aqui aquelas pessoas que exageram também na aplicação de leis de forma insana, quando elas poderiam dar um jeito mais simples de resolver uma situação. Quebrar galho, de alguma forma, não é igual ficar dando jeitinho para ficar contornando legislação. São coisas, na minha cabeça pelo menos, são coisas diferentes. Mas o que é importante registrar é que o menor ato errado é criticado lá. Aqui não é, aqui não existe isso. E lá tem punição, aqui não tem. Às vezes a polícia até sabe, mas não investiga. Sabe que tem algo errado e não investiga. Lá não existe isso, entendeu? Então é difícil cometer crime lá. E quando você fala de imposto, eu quero aumentar o imposto. O imposto está indo para onde? Está indo para o governo. Onde começa e onde tem mais criminalidade? Quem faz as leis? O governo. Quem tem o poder de punir é sempre funcionário público, é polícia, enfim, então isso atravessa diretamente por essas esferas aqui em todos os níveis. Então você quer colher mais imposto, mas se você não tem um sistema que pune pesado, você não vai ser uma Dinamarca, é isso que eu estou querendo dizer. Então tem outros fatores aqui, e não é pouco não, é igualmente grave, tanto quanto a má distribuição de renda praticada pelos tributos, né, nos tributos, né, na parte dos tributos, porque tem outras questões que influenciam na distribuição de renda, tem a dívida pública, tem, enfim, juros bancários. Eu nem vou entrar nisso aqui porque eu não sou militante, eu não quero ficar arranjando argumento para nenhum lado, mas eu só estou acrescentando esse dado. Se você vai falar de lá o imposto é maior e a sociedade logo ela é melhor, não é só nessa pesquisa que é rápida e até superficial. Sim, tem mais dados do que a comparação feita, mas ainda eu considero uma pesquisa rasa. Você é militante, você parou aqui nesse canal, está querendo comprovar teorias próprias, talvez você se frustre com as conclusões. Eu vou trazer algumas conclusões aqui nos próximos slides. Okay? A conclusão que eu cheguei é que no Brasil todos os setores são corruptos. Tem corrupção em todos, não estou dizendo que todas as pessoas são corruptas não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
e uns empurram a culpa do que causam no grupo oposto e o problema não resolve. Então, por exemplo, ricos corrompem governos investindo em campanhas de partidos opostos, ou seja, quem ganhar ele se garante. São também responsáveis por criar leis que os favoreçam, se aproveitando da ignorância do restante da população, molhando a mão do Congresso. Fogem também o quanto podem de impostos, fazendo se isso aqui é certo, errado, enfim. Mas empurrar para o outro pagar, enfim. E fogem também de todo, pelo mecanismo da lei, fogem de todo tipo de punição quando cometem crimes. Estou dizendo que são todos os ricos? Não. Então você não pode ficar demonizando quem tem dinheiro. Isso também já é errado. Transformar em briga de classes, enfim. Bom, agora o lado dos pobres que cometem crimes em grau elevado. São todos pobres? Mais uma vez, não são. E muitos deles são presentes em partidos de esquerda. Aquela velha história do cidadão chega no governo, vamos mesmo torrar o dinheiro dessa gente, enfim. Já vai para lá com essa intenção de mudar de vida, né? Os políticos de estimação deles usam empresas públicas para indicar cargos e alimentar sistemas criminosos, né? Favorece apenas os amigos dele, uma parte da população. Ou seja, ele trabalha até contra quem votou nele, né? Se você votou num partido de esquerda, ele vai beneficiar quem interessa ele ali. Você está fora. Você acha que ele está trabalhando para você, ele não trabalha não. Nenhum político trabalha a teu favor. Também aumentam os privilégios para eles mesmos. Ou seja, nunca teve, agora tem dinheiro, porque está blindado por um cargo público, vai torrar de todas as formas o dinheiro. Acabei de mostrar o exemplo da Dinamarca, isso é altamente punido lá. Enriquece muitas vezes de forma errada, emperram a legislação, isso aqui é típico do Brasil, mas tem emenda em cima tem a Constituição e tem um monte de sub-leis que, enfim, difícil entender. E também dificultam o acesso à informação. Enfim, é um mecanismo que só beneficia os amigos. O cidadão chega lá defendendo com a estratégia de defender o lado menos favorecido da população. A população inflama, que a vida dele é ruim, acha que vai resolver aquilo pela política e chega lá, o cidadão ele trabalha contra a população, especialmente o partido de esquerda. O partido de esquerda é campeão nisso. Ele trabalha ali para favorecer um grupinho de amigos. Não que o lado oposto não faça o mesmo, faz o mesmo também, mas enfim, é hipócrita. É hipócrita à medida que você diz que vai trabalhar para o coletivo, para melhorar o coletivo, e você não faz isso. Uma mensagem aqui: se você é militante de qualquer um dos lados, lembre-se de duas coisas. A primeira é que eu não sou militante, e por isso não defendo nenhum deles cegamente. Não confio em nenhum dos dois mesmo, eu falo abertamente isso. A segunda é que esse canal é um canal técnico. Se não quer esse tipo de conteúdo, se quer inclinar o que lê aqui em favor da sua briga para atirar no lado oposto, eu creio que você não vai gostar disso aqui, desse canal. Eu evito isso. Tampouco a meu respeito, porque eu também não gosto de falar da minha pessoa. Esse canal é a favor de um governo limpo, transparente, uma sociedade que promove os mais honestos e produtivos, com regras simples, um sistema tributário mais justo e um sistema robusto de leis. Robusto não é confuso, hoje ele é confuso, ele não é robusto. Com distribuição justa de renda e punição pesada a crimes de toda a natureza. E eu defendo a propriedade privada. Terão pessoas dizendo que não faz sentido. Você diz que defende a propriedade privada e defende o sistema tributário justo. Como isso é possível se tributo já é anti-propriedade privada? Então não faz nenhum sentido. Eu defendo o bom senso, para que todos tenham oportunidade, mas sem roubo, sem nada obscuro, enfim, sinceramente, quando ouvi isso, eu não me sentaria ao lado de quem joga uma Bíblia fora. Isso para mim até, enfim, sem comentários. Você não pode me esperar que o material que eu produzo é para o fim que essas pessoas querem utilizar. Eu estou me separando disso, eu não concordo com esse tipo de atitude. Então, assim, se você tem estômago ainda aqui para ficar nesse canal, provavelmente não deve ter gostado desse vídeo. Eu evitei ao máximo aqui
militância nesse canal. Eu quero deixar do lado de fora. Embora os temas que eu vou tocar aqui, é quase impossível você se desprender de uma linha ideológica. A parte que vai para matemática ainda é possível, né? Quanto mais matemática, mais longe de qualquer ideologia você está. Mas a partir do momento que você fala em tributo, fala em outros assuntos, você já está tocando na parte ideológica de várias formas. Mas eu quero evitar aqui. Eu só dei os meus motivos. É preciso que fique claro isso. Os meus motivos para não aprofundar em tributo agora. Se você gostou ou não, enfim, você pode ficar à vontade para comentar. Eu sei que ninguém vai comentar, porque ninguém comenta os meus vídeos. Fique à vontade aí para deixar seu comentário, criticar, concordar. Se gostou, por favor, deixa o gostei no canal, porque isso alavanca o canal e ele ganha. Não sei nem se ele vai dar certo, mas enfim, se ele der certo, isso ajuda o canal a crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.